E aí, gente, tudo bem? Então vamos lá, ó. Resolvi fazer essa aula hoje para vocês entenderem um pouco mais como é que a gente pode criar, né, o bendito artigo de opinião, tá? Primeiro, né, hoje a gente vai aprender a fazer o projeto de texto. Por que o projeto? Todas as vezes que vocês tiverem que fazer um artigo de opinião, se vocês aprenderem a fazer esse projeto, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, vamos lá. É o seguinte, primeiro, para falar de artigo, muita gente se assusta, né? Nossa, um artigo de opinião, como que eu vou escrever isso? Eu não sei fazer um artigo de opinião. Gente, um artigo de opinião nada mais é do que tudo que vocês fazem, principalmente vocês jovens, o dia inteiro, todos os dias, tá? Vocês argumentam e tentam convencer todas as pessoas a todo momento de que quem tá certo é você, tá? Pensa aí no dia que você pediu para sua mãe para sair de casa e ela disse não, o que você faz? Ah, mãe, mas eu faço tal coisa assim, assim, eu sou assim. Então, você tem argumento para tudo, tá? Um artigo de opinião como gênero textual nada mais é do que você dar a sua opinião, você tentar convencer o outro de que você está certo, mas sobre assuntos relevantes para a sociedade, né? Não, por exemplo, vou convencer as pessoas de que meu irmão é chato. Isso não tem nada a ver, tá? Isso não é relevante para a sociedade. Então, geralmente, os temas do artigo que vão ser pedidos em vestibulares, ou que vão estar em revistas, jornais, são temas relevantes para a sociedade, certo? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que vocês têm que saber para construir o projeto de texto. O projeto é isso aqui, tá? Você pega um papel aí na tua casa e você faz essa escalinha, esse esquema. Projeto de texto, o tema, né, que foi pedido, a sua tese é a sua opinião sobre o assunto, aquilo que você vai defender. Então, na sua tese, você tem que imaginar que você está discutindo com alguém sobre aquele tema apresentado. O que é que você defenderia nessa discussão? Isso é a sua tese, tá? Mas a sua tese, ela tem que ter ela tem que estar certinha, ela tem que ser sempre na forma sujeito, verbo e predicado, tá? Senão ela não é uma tese. Então ela tem que ser uma afirmação. Aqui eu coloquei para vocês a tese que qualquer pessoa poderia fazer sobre o tema que vocês vão fazer o projeto de texto de vocês, que é variações linguísticas, tá? Então o tema é variações linguísticas. Uma tese ou algo que qualquer pessoa poderia defender pode ser essa frase aqui. As variações linguísticas enriquecem a cultura de um povo. Então vamos supor que uma pessoa defende isso sobre o tema variações linguísticas, tá? Ai, professora, eu acho que as variações linguísticas enriquecem a cultura de um povo. Vocês podem ver que isso daqui, gente, está certinho, ó. Qual é o sujeito da oração? As variações linguísticas. Verbo, enriquece, que faz parte do predicado. Enriquecem a cultura de um povo. Então tá na ordem correta, tá? A gente não pode confundir tese com título. Tem gente que coloca um tipo de frase na tese que não segue a ordem correta da oração. Então vocês têm que saber que a tese de vocês tem que ter isso aqui: sujeito, verbo e predicado, senão não é tese, ok? Lógico que eu não quero que vocês façam esta tese que eu coloquei aqui, tá? Então vocês vão pensar em outra tese, uma outra opinião de vocês, ou de repente uma opinião parecida, mas vocês montem a tese de forma diferente. Depois, fiz a tese. Essa é a minha opinião. Isso é o que eu defenderia. Ai, deixa eu ver, tá certinho? Tem sujeito, verbo e predicado? Beleza, então essa é a minha tese. Aí eu vou para termos que eu tenho que definir no texto. O que são termos que eu tenho que definir no texto? Se eu vou construir um texto para qualquer pessoa ler, essa pessoa tem que entender o que eu estou falando, tá? Então eu vou lá, olho para minha tese e vejo se não tem algo que seria interessante explicar para quem está lendo, né, o que é.
Então vamos supor lá, eu não sei, vou explicar de repente cultura. Então eu coloco uns termos. Tenho que explicar, né, no meu texto a palavra cultura. Escrevo lá cultura, beleza? Então são termos, são palavras que você já utilizou na sua tese e que você acha que precisam ser explicadas futuramente, a hora que você for escrever o artigo, para quem está lendo o seu texto. Aí aqui o que a gente tem depois? Primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento. E agora, tá? O que são os argumentos? Numa discussão, gente, você não pode simplesmente apresentar a sua opinião e pronto, acabou, tá? Apresentei minha opinião, convenci geral. Não, ninguém convence apresentando a opinião. Você tem que discutir, você tem que debater. Esses são os seus argumentos, tá? Só falar para tua mãe que você merece ir pro baile não vai fazer ela deixar você ir. Você precisa argumentar, tá? Mãe, mas eu fiz tudo que você me pediu essa semana. Mãe, mas eu sou bonzinho. Mãe, mas estou fazendo todas as atividades online, tá? Então você dá argumentos. Por que você merece ir para o baile? A mesma coisa com qualquer tema de qualquer artigo, certo? Então aqui eu tenho que fazer a perguntinha por quê para a minha tese. Por que as variações linguísticas enriquecem a cultura de um povo? Eu tenho que dar 3 respostas para esse porquê. Essas 3 respostas são os meus 3 argumentos principais. São frases também, tá? Então a gente poderia pensar, sei lá, por quê que as variações linguísticas enriquecem a cultura de um povo? Gente, isso é um exemplo, tá? Por que as variações linguísticas enriquecem a cultura de um povo? Porque pela maneira de falar, a gente consegue identificar uma comunidade. Isso enriquece a cultura dessa comunidade. Porque a diversidade aumenta o sentimento de identidade dessas pessoas. Pode ser um segundo porquê, tá? Então, para qualquer tema, você colocou lá a sua tese, defendeu, né, a sua defesa de opinião ali, você vai fazer essa pergunta, por quê? E tem que respondê-la 3 vezes, certo? Essas 3 respostas que você dá do porquê da sua tese são os seus 3 argumentos principais no texto. Professora, posso fazer um argumento só? Pensa que você tem lá um alvo, né? E aí você tem que acertar esse alvo. Se você tiver só uma flecha, é fácil de acertar. Então, se você tiver 3, a sua chance é maior. Quanto mais argumento, mais fácil de convencer de que você está certo e não quem está lendo o seu texto, tá? E outros, gente, já seria de repente ali, você está escrevendo aquele projeto, você escreveu a sua tese, você fez os 3 porquês, conseguiu encontrar os 3 argumentos. Outros, de repente já vem na tua ideia o que poderia ser uma conclusão. Como você resolveria um problema, tá? Ou de repente, que resposta você daria a um contra-argumento de alguém sobre aquilo que você está falando no seu texto. Então, o que vier de importante que pode acrescentar ao seu artigo de opinião futuramente, você pode escrever no Outros. Esse é o projeto de texto, tá? Gente, se você seguir isso, você vai escrever bons textos. Eu não estou falando ainda sobre a estrutura do artigo, tá? Mas quando você aprende a fazer um projeto de texto dessa forma, para você botar isso em estrutura de artigo de opinião, fica muito, muito fácil, tá? Então, aproveitem essas dicas e bora fazer o de vocês, que eu tô esperando a lição. Beijo!